Fala rapaziada, muito bom dia para você, que Deus abençoe, tudo de bom na sua vida. Nesse vídeo quero falar sobre folha de pagamento, para você entender aí, o presidente fez algumas declarações explicando qual seria a projeção de folha salarial para o elenco do Vitória em 2024. Eu quero trazer para você aqui uma comparação, de alguns elencos desse ano de 2023 e aonde é que eles estão disputando, na Série A, qual a colocação deles com o orçamento de cada um. E a gente vai fazer uma base de comparação com o que o Vitória planeja, projeta para 2024, tá certo? Mas antes eu só queria te dar só uma informaçãozinha sobre o Matheus Trindade. Eu tinha falado no vídeo aqui ontem que eu tinha recebido algumas informações, vindas de Belém, que o jogador estaria acertando com o Paysandu e que eu não tinha ainda conseguido falar nem com o Paysandu nem com o Matheus Trindade, mas ontem mesmo eu consegui falar com o Ítalo Rodrigues e ele negou para mim a informação, tá certo? Então, oficialmente não tem nada, mas lá em Belém sim existem algumas especulações que o jogador estaria acertado. Acostumem, começou o mercado da bola, tá certo? Antes de seguir com as informações de folha salarial, porque eu acho que esse assunto é importantíssimo para você entender, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Guedes, e lembrar você que o vídeo tem um oferecimento de Uniagro, patrocinador do Vitória e parceiro do canal Resenha do Leão. A Uniagro é fornecedor de insumos para produtores rurais, fornecedor e revendedor de insumos para produtores rurais. Quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo Gondim. Bora pro vídeo? Vamos lá. Então o presidente ele vem falando constantemente em algumas entrevistas, podcasts, sobre o assunto folha de pagamento. A folha do Vitória em 2022 na Série C girava em torno de 1.300.000, o Vitória subiu. E nesse ano na Série B, o Vitória tem ainda uma folha aí aproximadamente de 2,2 milhões de reais. Só parando um pouquinho aqui na Série B, para você entender, o Vila Nova está no G4 hoje, tem uma folha de 950 mil. Quer dizer, o Vitória tem mais do que o dobro. Mas em contrapartida, o Atlético Goianiense tem uma folha de 3 milhões. Ou seja, quase 1 milhão a mais do que o Vitória. O Ceará também 2,5 milhões. Criciúma 1,8 milhões. Novo Horizontino 1 milhão e 100. E a Chapecoense 1 milhão e 700. O que isso quer dizer, Marcos? Isso quer dizer que nem sempre o dinheiro é tudo nessa vida chamada futebol. Porque você vê hoje o Vila Nova com 950 mil no G4. Você vê o Novo Horizontino com 1 milhão e 100 brigando para subir. E você vê uma Chape com quase 2 milhões, 1 milhão e 700, brigando no rebaixamento. E o Atlético Goianiense com a maior folha da competição, fora do G4. Então, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo nessa vida chamada futebol. Passa também pelo planejamento, competência em fazer as contratações certas e na hora certa. Então, o Vitória com 2 milhões e 200 é a terceira maior folha da Série B. E o Vitória é o campeão de forma antecipada. E como falei para você, a Chapecoense com a folha quase igual a do Vitória, praticamente aí sendo rebaixado para a Série C. E agora, rapaziada, eu quero falar para você da Série A, dos clubes aqui da Série A. E é a mesma situação. Nem sempre o dinheiro é tudo nessa vida chamada futebol. O presidente do Vitória tem falado aí, o Fábio Mota, que a meta do Vitória para o ano que vem é tentar brigar ali para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Eu acho possível. Marcos, poxa, será que não dá para beliscar a Libertadores? Eu acho assim. O Vitória vai ter uma margem de erro e uma margem de acerto. O presidente já falou aqui que ele projeta uma folha de pagamento entre 5 e 8 milhões. Eu vou lhe provar que dá para buscar uma Libertadores. Mas a margem de erro tem que ser muito pequena, velho.
não dá para errar tanto, tem que acertar muito mais do que errar. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Você tem que acertar praticamente todos os tiros que você der. Mas é possível. É possível. Eu, particularmente, ficarei muito feliz se o Vitória conseguisse brigar ali entre os 12, entre os 10. Seria algo fantástico, depois de 5 anos fora da Série A, você conseguir um feito desse. Eu quero lhe provar que é possível. Nós temos aqui o Atlético Paranaense em 7º lugar hoje com a folha de 7 milhões. O Vitória projeta uma folha de 5 a 8. Tomara que chegue em 8. E com um percentual de assertividade bom. O Vasco da Gama, por exemplo, tem uma folha também de 8 milhões, mas briga lá embaixo. Vê como é relativo. E o Fluminense, também com 8 milhões, foi campeão da Libertadores. Está em 8º lugar no Brasileirão, porque também jogou a toalha já no Brasileirão, né? Já foi campeão da Libertadores, então está passeando na Série A. Vamos aqui para os rebaixados, a galera que está na zona de rebaixamento. Nós temos o Curitiba e o Goiás com 4 milhões de folha. Você observa que é uma folha abaixo do que o Vitória projeta. E nós temos o América com 5,6 milhões, aproximadamente. Então, também rebaixado. Então, observe que isso é relativo. Nós temos o Fortaleza com 6 milhões de folha, em 12º lugar, finalista, vice-campeão da Sul-Americana. E o nosso rival aqui, o Bahia, com a folha de aproximadamente 10 milhões, hoje dentro da zona de rebaixamento. Então, não passa só por dinheiro, passa por planejamento, por competência. E essas fontes aqui que eu fui buscar os salários, é fontes seguras, tá, pessoal? Não é blogzinho, não. É fonte segura. Eu não vou trazer para você aqui pra gente não perder tempo, senão eu vou ficar aqui o dia todo falando para você no vídeo de onde eu fui buscar essas fontes. Mas se você pesquisar aí em sites confiáveis, você vai ver que está correto aqui o que eu estou passando para você. Então te provei aqui, ó, que folha de 7, de 8 milhões, né, de 6 milhões, dá para brigar ali entre os 12. Sul-Americana, Libertadores, o Fluminense é campeão da Libertadores com a folha de 8 milhões. Então o Vitória planeja aí entre 5 e 8 milhões, dá sim para montar um time competitivo. Onde está o problema? Para você entender. Vamos lá. Talvez o Fluminense aqui com a folha de 8 milhões, talvez ele tenha gastado na contratação. Pô, vou dar um exemplo porque eu não pesquisei isso, tá? Vou trazer o Paulo Henrique Ganso. Poxa, Paulo Henrique Ganso ganha 300 mil. Ok, os 300 mil tá dentro dos 8 milhões de folha salarial. Mas quanto eu tive que pagar para tirar o Paulo Henrique Ganso do time que ele estava? Eu tive que pagar 10 milhões. Aí é o X da questão. Por quê? Porque o Vitória não tem 10 milhões para pagar em jogador nenhum. O Vitória não tem 5 milhões para pagar em jogador nenhum. Né? Se tiver, eu vou me surpreender. E até espero que tenha. Porque quando você tem bala na agulha, você tem caixa, você vai lá e tira um jogador de onde você quiser. Vamos supor, exemplo. Poxa, Marinho tá lá no Fortaleza. O Fortaleza quer se livrar de Marinho, gastou uma grana em Marinho, não quer mais, quer tentar negociar. Fortaleza pagou, eu não lembro, tá? Fortaleza pagou 5 milhões, exemplo. O Vitória chega lá, vem cá, Fortaleza. Marinho tá aí, você pagou 5 milhões, quer 2,5? Fortaleza, pô, já tô no prejuízo, me dê aqui os 2,5, leve ele aí. Então, isso é ter bala na agulha. Se o Vitória tiver condições de fazer esses aportes, né, pagar para trazer um jogador, como pagou, por exemplo, pagou pro Castilho, 600 mil, paga 10 vezes 60, pagou 500 mil para tirar Mateuzinho do Ipiranga de Erechim, pagou agora por 50%, né, de Wagner Leonardo também, um percentual. Então, assim, quando você tem a grana, você escolhe o jogador que você quer. Né? Se a multa estiver dentro do que você pode pagar, você vai lá e traz. E aí depois você vai arcar com os salários que você acertar com o jogador. Quando você não tem o cash, aí você tem que procurar no mercado jogadores que estão em fim de contrato.
né? Jogadores que vão vir de graça, só pagando salário, ou você vai dar uma luva pro cara de 500 mil, de 1 milhão, vai jogar essa luva diluída dentro do salário do cara. Dá para fazer assim. Então essa é a diferença. O problema em si não é nem folha de pagamento, porque uma folha de 8 milhões, que é o que o Vitória projeta, 5 a 8 milhões, está dentro aqui de orçamentos que estão ali brigando entre os 10, entre os 12, Sul-Americana, Libertadores. Esse não é o problema. Como falei, o problema é você ter o cash, bala na agulha, para trazer realmente bons jogadores. Aqueles que vão chegar no seu time para serem titulares. Já no aeroporto, meu amigo, toma aqui a 10, toma aqui a 9, toma aqui a 11. É assim que funciona o futebol. Então, em termos de folha salarial, eu acho que dá para a gente brigar, disputar. Agora, eu não sei como o Vitória vai fazer para tirar o jogador que ele quer de algum outro clube, ou se vai buscar jogadores realmente mais promissores, né? Jogadores que estão aí em fim de contrato, jogadores que estão no futebol sul-americano, talvez um jogador que esteja no mercado asiático, da Arábia, que esteja encerrando o contrato, quer voltar para o Brasil. Estou dando para você exemplos, tá certo? Então, é basicamente isso que eu falei para você. Dá para brigar? Dá. Mas temos que ver o poder que o Vitória vai ter para tirar jogadores também de outros clubes. Marcos, qual a outra possibilidade? A outra possibilidade é que você tenha ativos, né? Como o Vitória fez, por exemplo. O Vitória abriu mão de Samuel, que é o atacante da base. Com o dinheiro de Samuel, comprou o Wagner Leonardo. Então, quando você tem ativos, você pode fazer esse tipo de, entre aspas, trocas. Poxa, eu tenho aqui Fábio, da base, vamos lá. Pô, tem um clube aqui, o Flamengo, tem o Palmeiras que quer pagar aqui a multa do Fábio. Pô, quanto é a multa? Pô, é 10 milhões. Exemplo, tá, pessoal? Pô, toma aqui, eu quero os 10 milhões. Aí você pega os 10 milhões que você vendeu o Fábio e vai investir em outros jogadores. Então, quando você tem ativos, você pode fazer isso. O Vitória já provou com a venda de Samuel e trazendo o Wagner Leonardo. Então é por aí, meus amigos. Acho que deu para você ter um entendimento bem bacana aí de como funciona o mercado da bola, e esse valor de folha de pagamento do Vitória entre 5 e 8 milhões dá sim pra gente competir e até mesmo sonhar um pouquinho mais, beleza? Se puder deixar o like no vídeo, deixa o like, me ajude, se inscreva no canal Resenha do Leão, meu amigo, ligadinho com você, falando só do Esporte Clube Vitória. Lembrando a você que o vídeo tem oferecimento de Uniagro, beleza? Tamo junto, rapaziada, um abraço pra você.